Bom dia a todos, muito amados irmãos e irmãs. Queremos nos colocar na presença de nosso Senhor, recolher-nos na intimidade do seu coração, do qual queremos ouvir essas palavras dirigidas ao nosso coração para orientar-nos, consolar-nos, conduzir-nos no caminho da nossa conversão. O evangelho deste dia é de Lucas, capítulo 20, versículos 27 a 40. Lucas 20, 27 a 40. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição. E lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7, todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça ardente, quando chamou o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar as coisas a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito amados irmãos e irmãs, nós temos neste Evangelho, então, o próprio Senhor falando da vida eterna. E vejam que esse é um dos textos, talvez, que nós poderíamos mais valorizar no que diz respeito àquilo que nos foi dado conhecer acerca da vida eterna. E um ponto aqui nesse sentido que deve nos chamar a atenção é justamente esse de que o próprio Senhor, o próprio Jesus, faz menção a como Moisés se referia a justamente Abraão, Isaque e Jacó, né? O Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. O próprio Jesus se refere a essa passagem da sarça ardente justamente como que revelando e desvendando a razão mais profunda por detrás disso, e justamente mostrando então que os patriarcas, estão vivos, estão na glória de Deus, a ponto de Deus se permitir chamar-se deles, o Deus de Abraão. Vindo nesse sentido também, me recordo uma passagem muito bela de Santa Teresa, né, em que Nosso Senhor teria aparecido a ela. Eu recordo vagamente, eu teria que até estudar, mas como me veio agora em mente, eu não queria deixar passar. Em que justamente Santa Teresa, Teresa de Jesus, né? Então, Nosso Senhor teria se apresentado a ela como o Jesus de Teresa, né? Então, vejam, aqui nós temos uma densidade profundíssima
na relação com Deus. Porque justamente, de alguma forma, o Deus que nós conhecemos, sim, é o Deus do Padre Pio, ou seja, o Jesus que selou a sua vida e o seu amor, ou seja, o amor do Padre Pio para com ele através das chagas. Sei lá, é o Deus de Santa Teresa, né, que desvendou um conhecimento profundíssimo acerca das coisas mais elevadas da alma e de como Deus trabalha, habita e vai justamente desenvolvendo o amor a uma altíssima perfeição e assim por diante. Vemos, isso é completamente diferente de toda e qualquer visão mundana, secularizada, de um Deus que se resume a normas, a regras, a mandamentos, e que atrapalha a vida das pessoas, que não está nem aí para a gente, que, enfim, né, toda essa visão de um Deus que precisa concorrer, vejam, com uma vida de trabalho, uma vida de consumismo, uma vida materialista. Vejam só, se nós olhamos e consideramos isso, como nós podemos dizer que seja comparável o que de Deus experimentamos, conhecemos e vivemos nessa fé genuína dos patriarcas e dos santos, com a opção que tantos irmãos nossos fazem, de uma vida escrava do dinheiro, da popularidade, das ideologias. Como nós podemos dizer que essas coisas sejam comparáveis? E justamente o que podemos ver é que essas coisas cegam e afundam talmente as pessoas que elas não conseguem nem se abrir para uma compreensão dessa dimensão tão íntima e tão pessoal de Deus que nos é revelada, por exemplo, aqui neste Evangelho e, bom, na revelação como um todo se manifesta. Pois bem, então, vejam, aqui nosso Senhor, então, falando da vida eterna, falando da vida futura, falando da ressurreição, ele como que justamente, e aqui esse paralelo interessante, ele como que desmascara, né, a ignorância dos saduceus, que justamente não conseguem compreender a verdade, porque estão cegos, estão bitolados, vamos dizer assim, por não quererem acreditar na ressurreição. E aí, então, toda vez que o raciocínio acerca daquilo que eles não conhecem porque não aderiram à fé, ele fica viciado e ele não consegue alcançar as coisas tais como são. Pois bem, nesse mesmo contexto ainda, quero convidá-los a refletir sobre, nessa perspectiva de vida eterna e justamente do anseio e do desejo que habita no coração de Deus de nos alcançar e de fazer-nos justamente merecedores. O Evangelho nos fala, aqueles que foram julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura. Vejam, aqueles que compreenderam esse anseio profundo de Deus, que se manifesta na encarnação, que se realiza na Páscoa, esses homens e essas mulheres, ao longo da história da Igreja, foram capazes de tudo por amor a nosso Senhor. E para que nosso Senhor fosse mais conhecido e amado pelos seus irmãos. E digo isso porque a Igreja celebra hoje os chamados mártires rio-grandenses, São Roque, Santo Afonso e São João Castilho, que são padres jesuítas, sacerdotes jesuítas, que trabalharam nas reduções jesuíticas, que pegam, então, o oeste do nosso estado, pegam também, então, um pedaço da Argentina, também do Uruguai, Paraguai e ainda um pedaço da Bolívia. Pois esses padres, eles realizaram um trabalho belíssimo de evangelização. Roque Gonzalez, já sacerdote, ele tinha sido convidado pelo bispo para ser pároco da catedral, para receber assim, cargos importantíssimos na diocese. Ele abriu mão de tudo, vestiu o hábito jesuíta, né? Ou seja, se tornou missionário. Né? Na época, então, os jesuítas tinham esse caráter missionário bastante acentuado. Hoje as coisas são um pouco diferentes, infelizmente. Né? Mas o que acontece? Eles pegaram e se voltaram para aquela região tomada de índios, porque estavam preocupados com a salvação deles.
foram evangelizados e foram justamente ajudados, inclusive, a compreender os acontecimentos ao seu redor, porque sim, havia já colonização justamente dos europeus, sobretudo espanhóis, né? E que aos poucos isso trazia muitas dificuldades, porque justamente havia também um anseio por parte de muitos de uma exploração dos índios, aproveitando-se então em vários aspectos de algumas limitações que os índios tinham. Pois bem, os jesuítas vão lá e fazem um trabalho de grandíssimo sucesso, que são as chamadas reduções jesuíticas. Talvez, espero, a gente tenha estudado na história do nosso estado, da nossa região. E o que acontece é que os espanhóis, os europeus, enfim, juntamente com alguns índios que estavam revoltados, eles então atacaram esses padres. E então os padres e toda aquela comunidade que estava sendo evangelizada pelos jesuítas, catequizada, e que estava se desenvolvendo grandemente também em vários aspectos, podemos dizer, sociais, enfim, né? E, pois, então, o Padre Roque, de modo especial, ele foi queimado, né? E depois, quando, alguns dias depois, os índios que tinham saqueado as reduções voltaram àquele lugar onde justamente o padre, quando foi morto, queimado, enfim, ele estava levantando o campanário da capela da igreja, enfim. E quando então eles chegaram, eles atingiram uma flecha no coração do Padre Roque. E naquele momento eles escutaram o Padre Roque já morto: matastes a quem tanto vos amava, matastes meu corpo, mas minha alma está no céu. Então, vejam, é um prodígio, né? É uma graça, certamente, de Nosso Senhor, né? E justamente, então, essa flecha foi transpassada pelos índios, transpassou o coração de São Roque, e os índios, então, escutaram essa frase, enfim. Fazendo-nos justamente compreender que o Padre Roque, junto com seus companheiros, gastaram a vida pela evangelização dos índios, pelo bem dos índios, pela salvação dos índios. E isso nas nossas terras gaúchas, terras, né, nossas. Então, nós queremos bendizer a Deus porque isso marca a nossa história, né? Homens que com garra e por amor a Nosso Senhor fizeram tanto, né? E na ingratidão de outros homens, na revolta de outros homens, no fechamento de outros homens, que lá naquele tempo cegos, quem sabe por poder, por domínio, hoje aqui cegos por outras coisas, tanto eles lá quanto nós aqui, todos somos chamados a esse amor que nos impulsiona, que nos move e que nos leve a efetivamente preocuparmos-nos com a salvação dos nossos irmãos. Não adianta eu aqui me salvar, ficar, sei lá, fechado na igreja, ou cada um de nós fechados nas nossas casas. Nós precisamos nos preocupar efetivamente com a salvação nossa e dos nossos, e também das pessoas ao nosso redor. E por isso, o nosso testemunho, a nossa caridade, a nossa oração precisam ser eloquentes, precisa ser um coração que continue falando mesmo depois de morto, né? E nós vemos isso, quem sabe, na vida de tantas pessoas que amaram realmente Nosso Senhor, e a vida delas continua nos falando, né? Assim são os santos, sejam aqueles canonizados, sejam aqueles que, quem sabe, passaram pela nossa vida. Nosso Senhor não nos pede menos que a santidade, não nos pede menos que a santidade, porque Ele a realiza e quer fazer frutificar em nossas terras. Então, tenhamos a coragem de viver com audácia, com coragem, com encanto a nossa fé, e que isso possa ser útil aos nossos irmãos para a sua salvação, e também confirme a nossa, na busca de estarmos sempre mais convertidos e prontos a sermos aquilo que Deus quer, agradarmos ao Senhor em tudo que somos e tudo que fazemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, sábado, queremos fazer, então, como de costume, passar os nossos avisos. Em primeiro lugar, bom, agora de manhã e até amanhã ao meio-dia, nós teremos os nossos jovens do CLJ em retiro. Então, quero convidá-los todos a rezarmos por eles, para que possam colher muitos e profundos frutos de conversão e de santificação também eles, na caminhada que fazem nessa juventude em busca de Nosso Senhor. É um tempo propício para buscar Nosso Senhor, que eles possam também continuar dando esse testemunho bonito de alegria nessa caminhada
no seio de nossa comunidade. Quero convidá-los todos ao Café em Razão, dia 25, última sexta-feira do mês, como de costume, às 19h30, no nosso pavilhão São José. O tema é espiritualidade, religiões e cristianismo. Deus é o mesmo? O nosso convidado é o professor Marcos Boeira. Ele, enfim, é da Brasil Paralelo, do Instituto Rui de São Vitor, professor na URGS. Bom, nós temos aí o nosso, entre outras tantas coisas, né? Temos aí nas nossas mídias sociais o que temos dele, assim, né? Da trajetória dele, quero dizer. Né? E vemos que ele tem muito estudo e muita condição de contribuir nesse tema que, infelizmente, é tão pouco entendido, né? Se fala de Deus é o mesmo, tanto faz como tanto fez, né? Cada um vive justamente, às vezes, uma fé que já deixou de ser fé e virou apenas um sentimentozinho religioso, né? Que mais do que servir para nos salvar, serve para acomodar, né? E para, como que, anular os anseios mais profundos de Deus na nossa alma, que muitas vezes grita e a gente sufoca. Então, como é importante nós desbravarmos esse tema e podermos aproveitar esse momento com o professor Marcos. Repito, né, como já temos falado sempre, é um evento sem custo, né, sem inscrição, né, temos ali comes e bebes para partilhar, enfim, para que também possa acompanhar esse momento justamente, e acima de tudo, o importante é nós podermos tirar proveito dessa ocasião tão preciosa. Então, é um tema muitíssimo importante. Eu quero convidar todos que puderem a trazer mais alguém junto, né? Não deixe, sobretudo alguém que, quem sabe, tem muita confusão nesses assuntos. Vamos esclarecer. O professor Marcos simplesmente vai conversar conosco, né? Quem sabe vai tirar algumas dúvidas que tenhamos ou de coisas que tenhamos deixado para trás e tenhamos ficado com ideias meio bagunçadas. Vamos lá, não percamos a oportunidade. Próximo aviso, então, as inscrições da catequese estão abertas. Precisamos, então, queremos muito acolher a todos, né? Estamos fazendo essas nossas conversas que introduzem e encaminham as inscrições. Nós conversamos com as famílias, tiramos as dúvidas, explicamos como as coisas funcionam e já damos o encaminhamento. Para isso é necessário entrar em contato aqui na Secretaria da Paróquia, pelo WhatsApp, por telefone, como for melhor, né? E agendar o horário, certo? Estamos aí alegres e disponíveis, prontos a acolher todos vocês. Nós estamos disponibilizando o kit com as 4 velas da Coroa do Advento, são feitas pelas irmãs carmelitas que tanto rezam por nós e nos acompanham espiritualmente. O custo é de R$20 e está disponível na Secretaria da Paróquia e também nas missas aqui na São Pedro, sempre nós disponibilizamos também. Nós já temos disponível também o calendário do dízimo para o ano que vem, está na Secretaria da Paróquia, mas também pode ser feito a encomenda por comunidade. Então, se você quiser pedir lá na sua comunidade, diga, olha, né, gostaria de encomendar meu calendário do dízimo, pode pedir para a secretaria mandar pelos padres aqui para a comunidade, ou se alguém consegue trazer, porque eu não consigo buscar na secretaria, não tem problema, nós facilitamos aí, fazemos o frete. Não é importante que também tenhamos tudo isso bem certinho. Hoje também temos outras tantas modalidades para fazer essa contribuição tão importante na nossa comunidade. Em primeiro lugar, no seu aspecto de fé, e depois, claro, também por aquilo que nos proporcionam, porque são essas contribuições que nos ajudam a manter viva e firme a missão da Igreja aqui na nossa cidade. E através daqui também, graças a Deus, podemos contribuir com outros. Então, temos hoje por Pix, por cartão, enfim, como for melhor. O convite é justamente entendermos a dimensão espiritual, sobrenatural, comunitária e de evangelização, de caridade. Ou seja, o impulso que o dízimo traz para todas essas realidades e também o sinal de conversão e de amor a nosso Senhor, uma manifestação disso. Por fim, queremos então rezar pelos que hoje estão de aniversário, queremos confiá-los especialmente à Virgem Maria, pedindo que ela justamente alcance a vocês as mais preciosas e ricas graças do coração de Nosso Senhor para vosso bem e salvação, bem como também pelos que hoje celebram o dia do aniversário de casamento, para que possam também viver santamente como família, como igreja doméstica. Ave Maria,
cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Sobre todos vós, vossas famílias, vossos lares, desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, pela intercessão da Virgem Maria, nossa Mãe, de São José, seu esposo, e de São Pedro, nosso padroeiro. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um final de semana abençoado, um final de semana com o Senhor, por isso, com a Eucaristia, com a missa, com o sacrifício, com a vitória do Cristo e a sua ressurreição em nossas almas e em nossas famílias. Fiquem com Deus.